Imagine um empresário milionário com mais de 30 anos de sucesso, que nunca se permitiu se envolver com ninguém. E então, tudo muda com a chegada de uma simples secretária. Uma mulher que, sem saber, desafia todas as suas regras e acaba abalando as barreiras que ele havia construído ao longo de uma vida inteira. O que acontece quando esse homem decide quebrar sua maior regra? Prepare-se, porque o que ele vai enfrentar vai mudar tudo. Não perca a chance de descobrir como o amor pode ser a chave para transformar até os corações mais fechados. No imponente prédio da Empreendimento Souza, o clima sempre foi carregado de seriedade. Henrique Souza, o empresário mais respeitado do mercado de investimentos de São Paulo, tinha uma rotina impecável, onde cada detalhe de sua vida era rigorosamente planejado. Seus colegas o viam como uma máquina de negócios, alguém que nunca se permitia falhas ou distrações. Para muitos, Henrique era a personificação do sucesso. Alguém que sempre soubera o que queria e nunca se deixava abalar. Mas por trás dessa fachada de controle, havia algo que ninguém sabia. Uma regra que ele impôs a si mesmo há mais de 30 anos e que se tornara parte de sua identidade. A regra era simples, mas inflexível. Ele não tocava em mulheres. Não um aperto de mão na ame-abraco, nem mesmo um esbarrão acidental. Isso era algo absoluto. Para Henrique, o toque feminino representava uma sensação insuportável, algo que ele preferia evitar a todo custo. Ele nunca falava sobre o motivo, mas todos na empresa sabiam que se tratava de algo muito pessoal. Sua vida, embora de sucesso, era marcada pela solidão, e a distância emocional de todos ao seu redor fazia parte dessa escolha. O que as pessoas não sabiam era que ele estava completamente alheio ao mundo das relações pessoais. Suas interações eram todas profissionais e nada mais. Ele cultivava uma disciplina rigorosa, onde seu foco estava exclusivamente nos negócios. Nada nem ninguém tinha o poder de mudar isso. Até que alguém entrou em sua vida. Alguém completamente inesperado. O destino, como sempre, surpreende quando menos esperamos. Era o dia da chegada de sua nova secretária, que, sem saber, estava prestes a testar todos os limites de Henrique. Não se tratava de qualquer pessoa que poderia ser apenas mais uma assistente. Sofia Martins era uma mulher jovem, com uma energia vibrante que encantava a todos por onde passava. Ela não tinha ideia de como seu primeiro dia seria conturbado. Ao entrar na empresa, a atmosfera no escritório parecia tensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Todos a observavam com curiosidade, mas nenhum deles sabia o verdadeiro motivo da vigilância silenciosa de Henrique. E naquele momento, Sofia se tornou o centro de algo muito maior do que ela imaginava. Sofia, com um sorriso nervoso, se preparava para sua primeira reunião. Seus nervos estavam à flor da pele, sem entender por que aquela tensão pairava no ambiente. Mas ela não sabia que seria justamente sua chegada que traria à tona um dos maiores mistérios da empresa. Ela não sabia o quanto a vida de Henrique Souza estava prestes a mudar, nem o quanto ela poderia afetá-lo sem sequer tentar. Ela estava prestes a descobrir o segredo mais guardado do empresário. A pergunta que todos se faziam era: seria ela capaz de lidar com isso? O segredo de Henrique era algo que todos já ouviam falar, mas ninguém sabia ao certo o que se passava por trás daquelas regras. Ao longo dos anos, os funcionários haviam criado inúmeras teorias sobre a razão dele evitar qualquer tipo de contato físico com mulheres. Alguns diziam que ele simplesmente preferia se manter afastado para evitar distrações. Outros especulavam sobre algum trauma profundo no passado, mas ninguém jamais teve coragem de questioná-lo diretamente. Entre os mais antigos da empresa, havia até quem acreditasse que o trauma de Henrique vinha de um relacionamento fracassado, onde ele fora traído de uma maneira tão brutal que jurou nunca mais permitir que alguém chegasse tão perto dele. Outros, mais céticos, achavam que tudo não passava de uma excentricidade de milionário. A verdade, porém, era que a regra de Henrique não era apenas uma questão de conveniência ou de hábito. Ela estava enraizada em algo muito mais profundo, algo do qual ele se recusava a falar. E então, Sofia chegou, uma mulher completamente alheia ao seu mundo e aos seus mistérios. Ela vinha com a energia de quem estava começando uma nova jornada, sem nem ao menos imaginar o peso da bagagem emocional que o empresário carregava. Sofia achava estranho como todos no escritório pareciam agir com uma reverência silenciosa quando ele passava, como se houvesse algo quase místico sobre sua presença. Era como se ele tivesse um poder invisível que exigia que todos se comportassem com a máxima discrição. Naquele momento, Sofia se tornou a peça-chave de um jogo que ela não entendia. Ela estava prestes a descobrir o que aconteceria quando o sistema de Henrique fosse interrompido. E o mais intrigante, ninguém sabia se ela seria capaz de lidar com a tempestade emocional
que estava prestes a se formar. Ela estava prestes a testar os limites do controle de Henrique, sem saber, e sem saber também, que isso mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes foram marcados por olhares furtivos, cochichos discretos e um clima de expectativa crescente. Os funcionários observavam cada movimento de Sofia, curiosos sobre o impacto que ela teria sobre o temido empresário. Para eles, era apenas uma questão de tempo até que ele se mostrasse irritado ou distante com a presença dela. Mas havia algo em Sofia que parecia diferente. Algo que fazia com que Henrique começasse a questionar sua própria regra. E isso era algo que ele nunca havia considerado possível. O primeiro dia de Sofia foi como qualquer outro dia na Empreendimento Souza, mas com uma diferença crucial. Ela não sabia das regras. No momento em que entrou no prédio, ela sentiu o peso da curiosidade nos olhares dos colegas. Não eram olhares de simpatia ou interesse, mas de análise. Todos a observavam como se ela fosse um experimento sendo analisado de todos os ângulos. Aquela atmosfera, cheia de sussurros e olhares furtivos, fez com que Sofia se sentisse desconfortável, mas ela tentou ignorar. Você sabe da regra? Não sabe. Foi o que Max, o chefe de finanças, perguntou assim que a viu passando pelos corredores. Sofia franziu a testa, sem entender muito bem a que ele se referia. Max, com um sorriso misterioso, disse apenas: Henrique Souza não permite que mulheres o toquem. Não importa o que aconteça. E se você quebrar isso, prepare-se para enfrentar as consequências. Era uma advertência velada, mas que a fez se perguntar o que estava acontecendo. Ela jamais imaginaria que essa regra fosse verdadeira, e muito menos que ela teria algum impacto sobre ela. Ao tentar se concentrar em seu trabalho, Sofia sentiu que as pessoas ao seu redor estavam mais nervosas do que o normal. O clima de tensão no escritório era palpável, e ela não entendia por que todos pareciam tão nervosos. As conversas diminuíam assim que ela entrava na sala, e algumas vezes até sorrisos disfarçados eram seguidos de suspiros de alívio quando ela saía. Cada dia parecia se arrastar mais do que o anterior, com o peso da curiosidade sobre ela crescendo, e ela se perguntando o que exatamente fazia Henrique ser tão intocável. O que ela não sabia era que aquele desconforto estava apenas começando. Ao seu redor, o burburinho aumentava, e a regra de Henrique, que até então parecia uma lenda urbana, estava prestes a se tornar a maior prova de seu poder sobre os outros. Como ele lidaria com ela, uma mulher que não sabia das regras e estava prestes a quebrá-las? Mais importante ainda, como ele reagiria se ela acidentalmente quebrasse essa regra, sem nem ao menos entender o que estava fazendo? Era uma questão de tempo até que isso acontecesse, e ninguém sabia qual seria o impacto disso. Sofia estava prestes a ser envolvida em um jogo emocional de alto risco, onde cada passo seu seria observado de perto. Ela só não sabia que sua presença já havia afetado Henrique mais do que qualquer um poderia imaginar. E tudo começaria de uma forma muito simples. Um gesto que parecia inofensivo, mas queria mudar tudo. Algo tão simples quanto pegar um objeto na mesa dele. Mas para Henrique, isso seria o suficiente para testar sua habilidade de manter o controle. Algo estava prestes a quebrar, e nem ele sabia o que isso significava. Quando Sofia Martins chegou ao escritório pela primeira vez, ela mal imaginava o impacto que teria naquele ambiente. Na sua cabeça, era apenas o início de um novo capítulo em sua carreira. Ela havia passado por várias entrevistas, uma mais difícil que a outra, e finalmente, estava ali, cheia de expectativas. O prédio moderno e imponente da Empreendimento Souza impressionava, mas o que realmente chamava sua atenção era a energia estranha que pairava no ar. Algo não estava certo, mas ela não sabia dizer o que era. O que Sofia não sabia era que, a partir daquele dia, ela se tornaria uma peça-chave em um jogo que estava além da sua compreensão. Sofia não sabia que todos os funcionários, por mais discretos que fossem, a observavam com uma curiosidade inquietante. Ela não sabia ainda que seus passos estariam sendo analisados, e seus gestos cuidadosamente observados. Para todos na empresa, ela era a novidade, o mistério que estava prestes a se desviar das normas não ditas, mas rigorosamente seguidas por Henrique. Tudo o que ela queria era se entrosar e ser boa no que fazia. Mas a empresa não era o único campo de batalha. Ela logo descobriria que se fosse cometer um erro, seria exatamente nesse campo emocional. Quando ela se sentou em sua nova mesa, Sofia notou que o escritório tinha um silêncio peculiar. Todos estavam focados em seus computadores, mas ela podia sentir o peso da observação constante. Era como se um olhar invisível estivesse sobre ela, o que a fazia sentir-se um pouco deslocada, mas ao mesmo tempo muito curiosa. O que realmente estava acontecendo? Por que ela sentia que havia algo de errado no ar? Nada parecia natural nesse primeiro dia. Ela tentava se concentrar em seus documentos,
mas sua mente estava inquieta. O que mais estava por trás dessa empresa que a fazia se sentir assim? Enquanto isso, Henrique Souza, que nunca se permitia desviar de sua rotina impecável, também sentia uma leve ansiedade. Ele sabia que uma nova secretária havia sido contratada, mas nunca imaginou que sua presença fosse mexer tanto com ele. Ele, que sempre mantinha seu espaço e suas regras imutáveis, agora se via tentando se focar em suas tarefas, mas com o pensamento vagando sobre o que a nova funcionária poderia significar para ele. Aquele desconforto inexplicável o inquietava, mas ele se recusava a admitir que algo ou alguém pudesse tirar sua concentração. Ele estava, no fundo, profundamente irritado por não conseguir manter a mesma distância emocional de sempre. Sofia, enquanto isso, seguia com seu trabalho, alheia a tudo isso. Não sabia que o simples fato de estar ali, em sua nova função, já havia mexido com o equilíbrio da empresa e, mais ainda, com o controle emocional de Henrique. Mas o destino, como sempre, tem suas próprias regras, e o encontro deles seria inevitável. Não demoraria para que eles se cruzassem, e aquele momento de aproximação, tão simples e corriqueiro para ela, mudaria tudo. O toque, um simples gesto, faria tudo desmoronar. E com isso, começaria uma história de sentimentos guardados, barreiras quebradas e um amor improvável. Nas primeiras semanas de trabalho, a presença de Sofia gerou um burburinho constante no escritório. Não era apenas pela sua competência ou por sua maneira agradável de lidar com todos, mas pela forma como ela parecia não se importar com as regras não ditas. As pessoas ao seu redor eram extremamente cuidadosas com o modo como se aproximavam de Henrique, sempre respeitando sua barreira invisível. Mas Sofia não sabia disso. Ela era educada, mas espontânea, e isso a fazia parecer, muitas vezes, uma distração para o rígido sistema da empresa. Na verdade, Sofia nunca prestou atenção nas sutilezas do comportamento dos outros. Ela acreditava que no ambiente de trabalho, as coisas deveriam ser feitas de forma direta e profissional. No entanto, seu comportamento descomplicado, quase ingênuo, foi o que a fez atrair tantos olhares. Ela estava quebrando sem querer as barreiras invisíveis do empresário e ninguém sabia como isso seria resolvido. Para ela, um simples gesto de amizade ou ajuda era natural, mas para Henrique, esses gestos representavam uma violação das suas regras. O ambiente estava ficando cada vez mais tenso, mas por mais que tentassem evitar, o fato de Sofia ser tão descontraída em relação às normas não ditas acabava tornando-a uma presença constante no pensamento de Henrique. Ele a observava sem querer, de longe. Algo nela o incomodava, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia afastar a sensação de que ela era diferente. Era como se o mundo ao seu redor estivesse começando a se transformar e ele não soubesse como lidar com isso. Ele se mantinha firme em sua postura, mas no fundo, sabia que a presença dela estava mudando algo nele. Era uma batalha silenciosa, onde Sofia parecia estar se tornando a chave para abrir algo dentro dele que ele mantinha trancado há mais de 30 anos. A empresa, que sempre teve um ambiente de calma e controle, agora parecia viver em um estado de tensão crescente. Sofia estava se tornando o centro de tudo, sem saber que a sua chegada estava colocando Henrique em uma encruzilhada emocional. Com cada dia que passava, o impacto de sua presença só se tornava mais forte. As pessoas começaram a notar as pequenas mudanças no comportamento de Henrique, mas ninguém ousava comentar. Era como se todos estivessem assistindo a um filme, sem saber o que aconteceria a seguir. E enquanto isso, Sofia Sagui, alheia ao fato de que estava prestes a ser uma peça fundamental em uma trama que ela nem ao menos imaginava. O primeiro encontro real entre Henrique e Sofia aconteceu em uma manhã comum. Ela havia sido chamada para entregar um relatório urgente, e ao entrar no escritório dele, foi recebida com um silêncio pesado. Henrique, sempre tão imponente e controlado, olhou para ela com os olhos fixos, como se estivesse avaliando cada movimento seu. Ele pegou o relatório sem dizer uma palavra, o que deixou Sofia um pouco desconcertada. Ela tentou sorrir, mas ele não parecia receptivo à sua tentativa de quebrar o gelo. Obrigado, foi tudo que ele disse, com um tom frio, enquanto assinava o documento sem olhar para ela. Sofia, sem saber o que fazer com o momento desconfortável, simplesmente deu um leve aceno com a cabeça e se preparou para sair. Mas naquele instante, ela fez um movimento que mudaria tudo ao tentar alcançar a porta. Um leve esbarrão a fez se aproximar dele mais do que o esperado. Henrique congelou. O simples toque, mesmo que acidental, foi o suficiente para causar um arrepio em seu corpo. Ele sentiu sua respiração falhar por um momento. Foi só um instante, mas para ele, foi como se o tempo tivesse parado. Sofia, sem perceber a magnitude de sua ação, virou-se rapidamente e pediu desculpas. Henrique não sabia o que dizer. Ele sentiu uma onda de confusão e desconforto, mas ao mesmo tempo algo mais,
algo que ele não conseguia identificar. O toque, que sempre foi sua maior fraqueza, o abalou mais do que ele gostaria de admitir. Ela saiu do escritório, sem saber que acabara de quebrar uma das regras mais rígidas que Henrique havia imposto a si mesmo. Ela não sabia, mas ele não parou de pensar naquele momento. E enquanto ela seguia com seu trabalho, ele se viu incapaz de manter o controle sobre seus próprios sentimentos. O que estava acontecendo com ele? Por que aquele simples toque a fez tão presente em seus pensamentos? Henrique se perguntava isso em silêncio, sem ter uma resposta clara. Sofia, por sua vez, continuou seu dia normalmente, sem se dar conta do que havia acontecido. Para ela, o incidente foi apenas um pequeno erro. Mas para Henrique, aquele momento significava muito mais do que qualquer relatório ou reunião de negócios. E essa pequena falha no controle seria apenas o começo de uma transformação que ele não estava preparado para enfrentar. Henrique Souza não era apenas um homem de negócios de sucesso. Ele era alguém marcado por um passado profundo e doloroso. Há mais de 30 anos, ele havia experimentado uma das maiores decepções de sua vida, algo que ele nunca conseguira superar. Na época, ele se entregou completamente a um relacionamento, acreditando que tinha encontrado o amor verdadeiro. Amélia, uma mulher encantadora com quem ele se casou, lhe roubou o coração e a confiança. Eles tinham planos para o futuro, uma vida perfeita construída com base no amor e na parceria. Até que um dia, a verdade veio à tona. Amélia não o amava, ela amava o que ele representava. O poder, o status, o dinheiro. Quando um homem mais poderoso entrou em cena, ela não hesitou em deixar Henrique para trás. O golpe não foi apenas uma traição, mas uma humilhação pública. As palavras de Amélia ainda ecoavam em sua mente, aquelas que ele jamais esqueceria. Você nunca foi o suficiente. Foi naquele momento que Henrique construiu sua primeira parede emocional. A partir dali, ele decidiu que jamais permitiria que uma mulher se aproximasse o suficiente para tocá-lo, para desafiá-lo ou para feri-lo novamente. O toque, que uma vez havia sido uma expressão de carinho e confiança, se tornou um símbolo de dor e vulnerabilidade. Esse trauma se transformou em um pacto silencioso consigo mesmo. Não mais amor. Não mais toque, não mais vulnerabilidade. Ele viveu sua vida, dia após dia, com essa regra implacável. Seus relacionamentos eram profissionais, frios e distantes. Ele se manteve afastado emocionalmente de todos, sem exceção, e ninguém ousava questionar seu comportamento. Sua regra tornou-se tão parte dele quanto sua identidade, algo que ninguém, nem ele, acreditava que poderia mudar, até que Sofia Martins apareceu. A chegada dela ao escritório trouxe à tona todos os sentimentos que Henrique havia escondido por tantos anos. Sem querer, ela mexeu em um lugar profundo dentro dele, algo que ele acreditava estar completamente fechado. Cada vez que ele a via sorrir ou se aproximar, uma sensação que ele não sentia há anos começava a tomar conta dele. Ele estava perdendo o controle, e isso o aterrorizava. O que ele havia jurado nunca mais permitir parecia ser inevitável. A regra de Henrique sobre evitar o contato físico com mulheres não era algo que ele tomava como um simples hábito, mas como uma questão de sobrevivência emocional. Ele acreditava firmemente que qualquer aproximação íntima representava uma ameaça à sua paz e ao seu controle. Ele se cercava de segurança, tanto emocional quanto física. Nunca aceitava um abraço, nunca se permitia um toque casual. Seus colegas e funcionários sabiam disso e o respeitavam, embora com uma curiosidade silenciosa. Para muitos, isso era visto como uma excentricidade, algo peculiar de um milionário excêntrico. Mas para Henrique, isso era sua âncora, sua garantia de que ele nunca mais seria ferido. No entanto, havia algo no comportamento de Sofia que começava a incomodá-lo de maneira sutil, mas crescente. Ela não parecia entender ou respeitar a regra não dita que todos seguiam com tanto cuidado. Ela estava sempre mais próxima do que deveria, mais amigável do que ele gostaria e mais direta do que ele se sentia confortável. Ela falava com ele de uma maneira que ninguém jamais se atrevera, com uma leveza que o desafiava a responder com a mesma espontaneidade. E o pior de tudo, ela o fazia questionar suas próprias certezas. Com o tempo, ele percebeu que sua própria reação a Sofia estava mudando. Ele não estava mais ignorando o sorriso dela ao cruzar o corredor ou o modo como ela falava de forma descontraída durante reuniões. Algo estava acontecendo com ele e ele não sabia o que era. Ele tentava se manter distante, rígido e inflexível, como sempre fizera. Mas era como se Sofia fosse uma força invisível que estava rasgando as paredes que ele cuidadosamente construíra ao longo de sua vida. Henrique se obrigava a se manter profissional, mas cada interação com Sofia o deixava mais desconfortável. Sua presença na sala parecia alterar sua temperatura emocional. Ele sentia o calor que não queria sentir, a necessidade de se afastar dela fisicamente
e ao mesmo tempo, uma curiosidade que ele não conseguia mais controlar. Ele tentava manter sua postura de líder implacável, mas no fundo sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que ele não poderia evitar. Ele não sabia se estava pronto para isso. Sofia não sabia e nem imaginava que sua chegada a Empreendimento Souza desencadearia uma avalanche emocional em Henrique. Ela não sabia nada sobre suas regras, suas barreiras ou seus traumas. Para ela, tudo era simples. Era apenas um trabalho. Ela não via Henrique como um enigma a ser desvendado, mas sim como o chefe, uma figura de autoridade que ela deveria respeitar, sem muito mais que isso. Sua vida estava focada em se adaptar à nova função e garantir que tudo estivesse em ordem no escritório. Ela não entendia os olhares silenciosos dos colegas, nem a tensão no ambiente. Sofia simplesmente fazia o seu trabalho, tentando se entrosar, sem perceber que a simples presença dela já estava desafiando algo em Henrique. Ela notava o comportamento estranho dele, o jeito como ele se mantinha distante, mas ela acreditava que ele fosse apenas um homem de negócios extremamente reservado. Para ela, nada parecia fora do normal, menos até o momento em que ela tocou Azidenomen. A mão dele ao entregar um documento. Henrique ficou paralisado. Sofia, com sua natureza despreocupada, não percebeu a gravidade do momento. Para ela, tudo o que fez foi estender o braço para entregar algo ao chefe. Mas para Henrique, aquele simples toque foi uma violação de sua regra imutável. Ele sentiu o corpo se tensionar de imediato e seu coração disparar. O desconforto foi visível, mas ele tentou disfarçar. A última coisa que ele queria era que alguém notasse o que estava acontecendo. Mas foi impossível. A reação que ele teve foi rápida, reflexiva e, ao mesmo tempo, cheia de pavor. Sofia olhou para ele confusa, sem entender a razão para tal reação. Para ela, nada havia de errado. Ela apenas cumpriu sua função. Mas para Henrique, aquele toque a fez sentir algo que ele nunca havia experimentado. Vulnerabilidade. Ele sabia que precisava se afastar, manter sua regra intacta, mas no fundo, ele já sentia que a barreira que ele havia construído estava começando a rachar. A sensação de controle que ele tanto prezava estava escapando por entre os dedos, e ele não sabia o que fazer com isso. O clima na Empreendimento Souza começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. Para os funcionários, o ambiente sempre fora de respeito e formalidade, com Henrique mantendo uma distância emocional rígida de todos. Mas, com a presença de Sofia, o equilíbrio que todos conheciam estava se desestabilizando. Não era por causa da maneira como ela trabalhava menos, afinal. Ela era competente, focada menos, mas pela forma como ela fazia com que Henrique se comportasse de maneira diferente. Ele, que nunca se permitiu ser vulnerável, agora parecia estar preso em uma batalha interna. Os olhares discretos que passavam entre os colegas de trabalho estavam longe de serem de simpatia. Todos estavam curiosos para ver como Henrique reagiria. Sabiam que ele não costumava se permitir aproximações emocionais, mas ninguém imaginava que a presença de Sofia faria tanta diferença. Ela não sabia o impacto de suas ações. Não sabia o quanto ela mexia com os sentimentos do empresário. Mas a cada dia que passava, ela se tornava mais essencial para o seu equilíbrio. E isso o deixava completamente desconcertado. Sofia, por sua vez, continuava com sua rotina, sem perceber que estava começando a mexer com algo profundo em Henrique. Ela estava se destacando não só pela sua habilidade profissional, mas pela maneira descontraída e, por vezes, descomplicada de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Sua capacidade de ser natural e sem receios não combinava com o ambiente meticulosamente controlado de Henrique. Era como se ela estivesse desafiando as leis não ditas da empresa, e isso o perturbava cada vez mais. Cada vez que ela sorria, cada vez que ela se aproximava, ele sentia algo que não queria sentir, a necessidade de recuar e, ao mesmo tempo, uma atração inesperada. Essa tensão emocional não passou despercebida. Enquanto as interações entre eles se tornavam mais frequentes, a sensação de que algo estava prestes a acontecer só aumentava. Henrique tentava se manter firme, manter sua postura de líder inflexível, mas Sofia tinha uma forma de tirá-lo do sério, com suas atitudes descomplicadas e sua maneira genuína de se conectar com os outros. Ele começava a questionar sua própria racionalidade. Como uma simples secretária poderia colocar em risco todo o controle que ele construíra com tanto esforço? Ele não sabia mais como lidar com essa situação. Henrique não entendia por que Sofia o afetava tanto. Ele sempre fora um homem racional, imune a distrações sentimentais, mas tudo começou a mudar no momento em que ela apareceu. O simples ato de vê-la sorrir, de ouvir sua voz tranquila e sem hesitação, parecia tirar sua força. Ele começava a se perceber olhando para ela mais do que deveria. Cada movimento dela, cada palavra, mexia com seu equilíbrio emocional de um jeito que ele não queria admitir. Ele sabia que precisava se manter distante,
Mas isso parecia cada vez mais difícil. O que mais o incomodava era o fato de ele não conseguir controlar essa reação. Henrique sempre foi um homem que teve tudo sob controle. Sua vida, seus negócios, suas emoções. Nada e ninguém jamais o fez perder o foco. Mas Sofia tinha algo nela que parecia fazer com que ele esquecesse até sua própria regra. Ele não podia se permitir isso. Ela estava começando a ser mais do que uma assistente. Mais do que uma simples funcionária, ela estava se tornando uma presença constante, uma distração, que ele não sabia como afastar. E, pior ainda, ele não queria afastá-la. O conflito interno de Henrique era cada vez mais evidente. Ele sabia que não poderia continuar assim. Sua regra havia sido a base de sua vida por tanto tempo. Mas agora, ela estava se desmoronando diante de seus olhos. Sofia, sem saber, estava testando os limites de sua própria sanidade emocional. E isso o deixava ainda mais furioso consigo mesmo. Ele queria voltar ao controle, voltar à segurança de sua vida isolada. Mas isso parecia cada vez mais impossível. Ele estava começando a perceber que, no fundo, talvez ele não tivesse controle algum sobre o que estava acontecendo. Enquanto a tensão emocional aumentava entre eles, algo inusitado começou a acontecer. Henrique não estava mais ignorando Sofia, ele a observava de longe. E isso era algo que nunca fizera antes com qualquer outra pessoa. As interações entre eles, antes estritamente profissionais, começaram a adquirir uma nova dinâmica. Sofia, sem saber, começou a desafiar o comportamento rígido de Henrique. E ele mesmo, sem querer, se permitiu sentir algo que estava evitando há muito tempo. Ele começava a perceber pequenas coisas que antes passariam despercebidas. O jeito como ela sorria para ele, o tom suave de sua voz ao se dirigir a ele, até mesmo a maneira como ela se aproximava sem hesitar. Sofia também começou a notar algo diferente. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas havia algo no comportamento de Henrique que a fazia se questionar. Ela percebeu que ele a observava mais do que o normal, mas também se afastava sempre que ela tentava uma aproximação mais amigável. Era como se ele estivesse se debatendo internamente entre ser educado e distante. Ela não conseguia entender por que ele se comportava de forma tão enigmática. Para ela, o ambiente de trabalho deveria ser simples, focado em resultados e na colaboração. Mas com Henrique, tudo parecia mais complicado. O primeiro gesto de aproximação aconteceu sem aviso. Durante uma reunião, Sofia, que havia se esforçado para se entrosar com ele, fez uma piada leve sobre algo que estavam discutindo. Para a surpresa dela, Henrique riu, de forma contida, mas visivelmente divertida. A Rachel Dilly, embora discreta, foi um sinal de que algo estava mudando. Sofia sorriu, sentindo-se satisfeita por finalmente quebrar a armadura que ele parecia carregar tão ferozmente. Mas no fundo, Henrique sabia que isso não passaria de um pequeno deslize. Ele não poderia deixar que isso fosse mais do que uma simples piada. Mas a verdade era que ele estava começando a se abrir, e isso o aterrorizava. Nos dias seguintes, as interações entre Henrique e Sofia se tornaram mais frequentes, mas também mais desconfortáveis. Henrique tentava se manter distante, mas sua postura de controle estava começando a rachar. Sofia, com sua natureza descontraída, não percebia a tensão que suas ações geravam. Ela apenas continuava fazendo o seu trabalho, como sempre, tentando se entrosar e manter o ambiente leve. Mas sem querer, ela estava forçando Henrique a reavaliar sua visão sobre a distância emocional que ele tanto prezava. O primeiro momento que realmente desestabilizou Henrique aconteceu durante uma reunião importante. Enquanto ele falava sobre um projeto, Sofia se inclinou para pegar um relatório em cima da mesa e seus dedos se tocaram brevemente. Para ela, era apenas um gesto simples, mas para Henrique, foi como se uma onda de eletricidade tivesse percorrido seu corpo. Ele parou por um segundo, tentando esconder o desconforto que sentia. Seu estômago embrulhou, mas ele não sabia como reagir sem parecer frágil diante de sua equipe. Sofia, por outro lado, não entendeu a razão para a súbita tensão no ambiente. Ela continuou trabalhando, sem notar o impacto que sua proximidade causava nele. Henrique, que sempre se manteve impecavelmente controlado, sentiu sua respiração ficar mais curta. Ele se forçou a continuar a reunião, mas seu pensamento estava longe, em uma realidade onde ele não precisava se preocupar com a presença de ninguém, muito menos com o toque de uma mulher. Essa troca de toques, mesmo que acidental, estava quebrando as regras que ele havia imposto com tanta firmeza. Era como se seu próprio corpo estivesse traindo sua mente. Henrique sabia que não poderia continuar ignorando os efeitos de Sofia sobre ele, mas se afastar ainda parecia ser a única opção viável. Entretanto, a sensação de não conseguir controlar mais suas reações estava começando a desgastá-lo internamente. Sofia, alheia a tudo isso, continuava com seu jeito leve e direto, sem perceber a batalha interna que Henrique travava a cada olhar ou gesto. E sem querer,
ela estava tornando a convivência mais difícil do que ele jamais poderia ter imaginado. Henrique sempre se viu como alguém imune a distrações emocionais. Seu controle, que sempre fora uma de suas maiores qualidades, agora parecia um peso. Ele tentava manter a distância com Sofia, mas não sabia mais o que estava acontecendo consigo mesmo. Cada resto dela, mesmo os mais simples, pareciam mexer com ele de uma maneira que ele nunca experimentara. Quando ela sorria, parecia que o mundo ao seu redor ficava mais claro, e isso incomodava profundamente. Ele sabia que a regra que havia imposto a si mesmo precisava ser mantida. Sem toques, sem aproximações, ele pensava, tentando convencer a si mesmo de que poderia continuar sem mudar sua postura, mas no fundo, ele sabia que estava começando a falhar. Sofia parecia ser uma força imparável, e ele estava começando a perceber que não poderia mais se manter indiferente. O que mais o inquietava era a sensação de que, a cada dia, ele estava perdendo um pouco mais de sua capacidade de controlar a situação. Em uma reunião com seus executivos, ele tentou se concentrar em sua apresentação, mas seu olhar constantemente se voltava para Sofia. Cada vez que ela se movia, ele sentia uma necessidade inexplicável de observar, de prestar atenção nela, e isso estava começando a deixá-lo tenso. Sua mente, sempre tão focada nos negócios, agora estava dividida entre as planilhas e a imagem de Sofia. Henrique se forçava a manter a compostura, mas ele sentia a desconcentração tomar conta de si. Ele sabia que precisava reverter isso, mas como? Ele não podia mais ignorar a atração que sentia, embora se odiasse por isso. Ele era um homem de regras, e agora aquelas mesmas regras estavam sendo testadas de forma inesperada. O que aconteceria se ele se permitisse sentir algo por ela? Isso era uma fraqueza ou um erro que ele jamais poderia cometer? Sofia, mesmo sem perceber completamente o impacto de sua presença, começou a notar que algo estava acontecendo com Henrique. Ele estava diferente. Sua postura, antes firme e imperturbável, agora parecia vacilar. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas começou a perceber que ele ficava tenso quando ela se aproximava, ou até mesmo quando suas conversas se tornavam mais pessoais. Ela se perguntava se ele estava apenas sobrecarregado com o trabalho ou se havia algo mais profundo que ele não queria compartilhar. Intrigada, Sofia tentou quebrar o gelo em algumas conversas casuais, mas as respostas de Henrique eram sempre secas e rápidas. Era como se ele estivesse se distanciando ainda mais, como se tentasse se proteger de algo que ele nem sabia o que era. Ela não entendia a razão de tal comportamento, mas começava a se perguntar se estava fazendo algo errado. Ele, que sempre foi tão fechado, agora parecia estar desconfortável apenas com a sua presença, e isso o deixava curiosa e, de certa forma, preocupada. Sofia decidiu então dar um passo atrás, não por insegurança, mas por respeito ao que ela percebia ser uma barreira invisível. No entanto, ela não conseguia deixar de sentir uma atração por ele. Mesmo sem saber exatamente o que causava essa sensação, era como se ele tivesse algo que ela não conseguisse alcançar, algo que ela quisesse entender mais. Ela se perguntava se ele estava realmente tão distante de todos, ou se existia, sob a superfície, algo mais que ele estava tentando esconder. Enquanto isso, Henrique, que tentava manter sua distância, começou a perceber que a ausência de Sofia nas interações diárias estava deixando-o inquieto. Ele se pegava observando-a de longe, desejando algo que não conseguia definir. A tensão estava crescendo, e ambos estavam à beira de algo maior, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas naquele momento, nada estava resolvido, apenas intensificado. Sofia, sem saber dos efeitos que sua presença causava, continuava com seu trabalho, mas o desconforto de Henrique estava se tornando impossível de ignorar. Ele estava se distanciando dela, mas sua mente e corpo estavam cada vez mais perto de um colapso emocional. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que estava prestes a cruzar uma linha que ele jamais imaginara. Cada pequeno gesto de Sofia parecia ter um efeito avassalador em Henrique, mesmo quando ele tentava manter sua postura firme. O simples fato de vê-la sorrir em sua direção, ou escutá-la interagir de maneira tão espontânea com os outros, parecia mexer com ele de maneiras que ele não estava preparado para enfrentar. Ele se pegava pensando nela durante suas reuniões. Se pegava imaginando o que ela estaria fazendo quando não estava ao seu lado. Ele sabia que estava começando a se perder em algo que jamais permitira antes, e isso o aterrorizava. Em uma das manhãs seguintes, quando Henrique passou por Sofia no corredor, ela sorriu para ele com a naturalidade de sempre, mas dessa vez, ele não conseguiu simplesmente ignorar o sorriso. O que foi algo incomum para ele. Ele queria desviar o olhar, seguir em frente, mas ficou ali, preso por um momento. O tempo pareceu parar. Quando Sofia o chamou para discutir alguns detalhes sobre um projeto, a voz dela fez seu corpo se tensionar. Atração?
que ele tanto temia, estava tomando conta dele. E ele se perguntava como isso estava acontecendo. Ele se sentia impotente. O toque acidental que tivera com ela na reunião inicial parecia ter sido o estopim para algo que ele não sabia como conter. A cada momento que passava, ele sentia que suas regras, suas defesas emocionais estavam sendo testadas de maneira cada vez mais intensa. Por mais que ele tentasse se manter firme, ele sabia que estava se aproximando de um ponto sem volta. Como ele poderia ignorar o que sentia por Sofia? Como ele poderia voltar a ser o homem rígido e impenetrável que sempre fora? Ele sabia que isso o estava consumindo, e ele não sabia o que fazer. Sofia, por sua vez, estava começando a perceber que Henrique estava mudando, mas não entendia o porquê. Seu comportamento, que antes parecia controlado e distante, agora demonstrava sinais de fraqueza e confusão. Ela não sabia o que estava acontecendo com ele, mas começou a questionar se talvez fosse algo relacionado a ela. Talvez fosse o fato de ela estar se aproximando de maneira mais direta, sem saber exatamente os limites que deveria respeitar. Ela não compreendia as regras não ditas que ele seguia, mas estava começando a ver que elas tinham um impacto mais profundo do que imaginava. Henrique estava completamente perdido. Ele passava os dias tentando se concentrar em seu trabalho, mas sua mente não parava de voltar a Sofia. Ele tentava se convencer de que tudo isso não passava de uma distração momentânea, algo que logo passaria. Mas quanto mais ele tentava afastar os sentimentos que estavam começando a se formar, mais eles se intensificavam. Ele estava começando a perder o controle, e isso o deixava cada vez mais irritado consigo mesmo. Em uma tarde particularmente difícil, durante uma reunião com seus sócios, Henrique se pegou distraído mais uma vez, olhando para Sofia. Ela estava sentada em um canto da sala, tirando notas, mas sua presença parecia dominar toda a sala. Henrique se sentiu incomodado, mas não conseguia impedir sua mente de ir atrás dela. Esse vazio dentro de si, que ele sempre preencheu com trabalho e disciplina, agora estava sendo preenchido por algo que ele não queria admitir. A atenção atingiu seu ponto máximo quando Sofia, sem querer, aproximou-se de Henrique para entregar-lhe um relatório. O momento parecia rotineiro, mas para Henrique, foi uma explosão de emoções. Quando ela estendeu os papéis para ele, seus dedos se tocaram novamente, e a sensação foi indescritível. O choque foi tão forte que Henrique teve que se afastar rapidamente, tentando disfarçar o impacto daquilo. Sofia o observou, sem saber o que estava acontecendo, mas Henrique sabia que não poderia continuar assim. O que aconteceria se ele permitisse que ela cruzasse ainda mais as barreiras que ele havia cuidadosamente construído? Ele não sabia, mas sabia que não poderia ignorar aquilo por muito mais tempo. Ele estava à beira de um colapso emocional. Cada momento com ela o deixava mais vulnerável, mais disposto a abrir portas que ele jamais acreditou que abriria. Mas ele sabia que não poderia continuar ignorando seus próprios sentimentos. Ele estava perdido, e a única coisa que sabia era que não podia mais continuar com a vida que havia levado até então. Algo precisava mudar, mas ele não sabia como fazer isso sem perder tudo o que construiu. Henrique e Sofia estavam caminhando em uma linha tênue, onde cada interação parecia trazer mais confusão para ambos. Sofia, sem entender o que estava acontecendo, tentava manter o profissionalismo, mas as trocas de olhares, os sorrisos furtivos e a tensão no ar estavam tornando tudo cada vez mais difícil de ignorar. Ela começava a perceber que Henrique estava diferente, mas não sabia o motivo. A sensação de que algo estava acontecendo com ele, algo que ela não conseguia entender, estava ficando cada vez mais evidente. Henrique, por sua vez, sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno. Ele tentava a todo custo manter sua postura e seu controle emocional, mas não conseguia afastar a sensação de que Sofia estava cada vez mais presente em sua vida. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele a via em todos os momentos, mesmo quando não estava ao seu lado. E isso o aterrorizava. Ele sabia que estava começando a se perder em um sentimento que ele nunca permitiu que existisse. Era uma situação insustentável. Sofia estava se tornando o centro de seus pensamentos, e isso estava interferindo em seu trabalho. Ele se via se perguntando o que ela faria em determinadas situações, o que ela pensaria sobre uma decisão. Algo estava mudando em Henrique, e ele não sabia como lidar com isso. Ele sabia que precisava fazer algo para retomar o controle, mas também sabia que qualquer movimento em falso poderia ser o fim de tudo. O que ele faria? Continuaria vivendo no controle, afastando todos que tentassem se aproximar dele, ou ele finalmente cederia, enfrentaria seus sentimentos e permitiria que algo mais surgisse. Essa crescente tensão entre eles estava a ponto de explodir, mas Henrique sabia que não poderia resistir por muito mais tempo. Algo precisava mudar, e ele estava começando a entender que não seria ele quem controlaria o que viria a seguir. Não mais. O ponto de virada para Henrique chegou mais cedo do que ele imaginava. Ele sentia o peso de seus próprios sentimentos,
algo que jamais pensou que experimentaria novamente. Em uma tarde particularmente intensa, enquanto a equipe se preparava para uma reunião importante, Henrique não pôde evitar mais uma vez se distrair com Sofia. Ela estava no canto da sala, mexendo em seus papéis, e ele a observava sem querer, sem conseguir desviar o olhar. Foi quando a reunião terminou e ele se levantou abruptamente para sair do local que ela se aproximou dele, como sempre, com sua naturalidade. Mas desta vez, as palavras de Henrique saíram sem pensar. E o choque de seus próprios sentimentos o pegou de surpresa. Eu não posso mais continuar assim, Sofia. A palavra não parecia estar presa em sua garganta, mas ele sabia que precisava se confrontar. Ele a olhou nos olhos, uma mistura de desespero e raiva em seu olhar. Que ele temia tanto, estava agora. Claro, o controle, a distância que ele tanto prezava, estava se desfazendo. Não posso mais viver dessa forma. Eu não posso continuar ignorando o que sinto. Eu não sei mais o que fazer. A voz dele vacilou, e ele se sentiu vulnerável pela primeira vez em anos. Sofia, surpresa pela intensidade de sua reação, se manteve em silêncio por um momento. Ela nunca o havia visto assim, tão exposto, tão humano. Ela se aproximou um pouco mais, mas sem forçar a barra, sem pressa de quebrar o espaço entre eles. Ela havia notado o que ele estava tentando esconder, mas nunca soubera o quanto isso estava afetando. O fato de Henrique admitir isso, de expor sua vulnerabilidade, foi a grande virada. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não imaginava que ele estaria disposto a quebrar a armadura que havia construído ao longo de sua vida. Henrique, ela disse, com um tom calmo, mas firme, você tem medo do que está sentindo, não é? Ele não respondeu imediatamente, mas seu olhar caiu para o chão. Sofia percebeu que a batalha interna dele estava mais forte do que qualquer coisa que ele estivesse disposto a admitir até aquele momento. Para ela era claro. Henrique estava perdido em um turbilhão de emoções e, pela primeira vez, estava disposto a admitir isso para si mesmo. E isso mudava tudo. A reação de Henrique não foi o que Sofia esperava. Ele permaneceu em silêncio, com os olhos baixos, como se estivesse tentando processar tudo o que acabara de dizer. Mas em sua mente, o que se passava era um turbilhão de pensamentos. Ele nunca havia permitido que ninguém se aproximasse de sua vida de forma tão profunda. Sempre manteve os outros à distância, com as regras que ele mesmo havia imposto. E agora Sofia estava diante dele, desafiando-o de uma forma que ele não sabia como lidar. Ele queria se afastar, queria voltar para sua zona de conforto, mas algo em seu interior dizia que não poderia mais. Ele estava começando a entender que, por mais que tentasse negar, Sofia havia se tornado uma presença irreversível em sua vida. Eu não sei mais o que fazer, Sofia, ele repetiu, quase como um sussurro. Eu passei a vida inteira tentando manter o controle, mantendo distância de tudo isso. E agora, você está aqui, fazendo tudo isso desmoronar. Henrique sentiu uma pressão no peito, como se toda a parede que ele havia construído estivesse prestes a cair. Ele odiava estar nesse estado de vulnerabilidade, mas não conseguia mais esconder o que sentia. Sofia, com seu sorriso tranquilo e seu olhar atento, parecia ser a única pessoa capaz de fazer com que ele se expusesse dessa maneira. Sofia, por sua vez, se aproximou dele de forma suave, mas sem hesitar. Henrique, ela disse, tocando delicadamente seu braço. Você não precisa controlar tudo o tempo todo. Não é assim que a vida funciona. Ele se arrepiou com o toque. Um toque que nunca imaginaria sentir em si mesmo. Era estranho, desconcertante e, ao mesmo tempo, extremamente reconfortante. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo o momento, mas a realidade era implacável. Ele estava começando a se entregar. E isso estava mexendo com tudo o que ele conhecia sobre si mesmo. Eu nunca me permiti sentir isso, ele confessou, sua voz embargada. Eu passei tanto tempo me isolando, criando regras para evitar sentir. E agora, você chegou, e tudo parece fora de controle. Ele estava mais uma vez vulnerável, algo que ele nunca imaginara. Mas ao mesmo tempo, havia um alívio na sua rendição. Ele sabia que estava no limite. E sabia que precisava tomar uma decisão. Se continuasse se afastando, perderia a única chance real que tinha de viver algo genuíno. Mas ele não sabia se estava pronto para isso. Ele não sabia se deveria arriscar. O momento que finalmente quebrou todas as barreiras entre Henrique e Sofia aconteceu de forma natural, mas ao mesmo tempo, explosiva. Após a conversa tensa e cheia de emoção, os dois estavam ali, em um silêncio denso, que parecia se estender por minutos. Foi então que, sem mais palavras, Sofia estendeu a mão em direção a Henrique, como se fosse um gesto simples e comum. Mas para ele esse gesto significava muito mais do que apenas um toque casual. Era a quebra de uma regra que ele vivera para proteger a si mesmo,
para evitar a dor, um toque que naquele momento estava mais carregado de significado do que qualquer palavra que eles pudessem dizer. Henrique, ainda em choque com a intensidade da conversa, hesitou por um momento, mas então, sem querer, ele fez o que nunca havia feito. Ele aceitou o toque. Sofia tocou sua mão, e algo aconteceu. A partir desse momento, a tensão entre eles explodiu. Henrique sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo. Uma sensação que ele jamais imaginara sentir com alguém. O simples toque de Sofia não era apenas uma quebra de sua regra. Era a chave para um mundo emocional que ele havia tentado evitar a vida inteira. Ele ficou paralisado, sem saber como reagir, mas ao mesmo tempo, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Sofia percebeu o impacto que seu gesto causou. Ela não forçou nada, não disse uma palavra, mas a expressão no rosto de Henrique falava mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ele estava ali, de pé, diante dela, sentindo algo que jamais imaginou ser capaz de experimentar. Sofia, com seu olhar gentil e sereno, sabia que algo havia mudado. Eles estavam naquele momento mais próximos do que jamais estiveram antes, mas sem palavras para expressar o que estavam vivendo. O silêncio entre eles, agora, era carregado de entendimento. Henrique sentiu uma dor no peito, mas uma dor boa, como se algo estivesse sendo curado ali. Ele sabia que havia cruzado um limite, mas algo dentro dele dizia que esse limite precisava ser cruzado. Era a única forma de ele descobrir o que estava realmente sentindo, a única maneira de ele se libertar de tudo o que havia construído em torno de si para se proteger. Ele sabia que estava começando a se entregar ao que nunca pensou ser possível: o amor e a vulnerabilidade. Enquanto Henrique e Sofia estavam imersos nesse momento intenso, a mente de Sofia estava em completa confusão. Ela sabia que o que estava acontecendo entre eles estava além do profissional. A tensão crescente, os olhares, os toques sutis, tudo isso indicava que algo mais estava se formando. No entanto, havia uma parte dela que temia que estivesse entregando demais, algo que Henrique talvez não estivesse pronto para lidar. Ela sabia o quanto ele se protegia, o quanto sua vida era cercada por muros invisíveis. Mas ao mesmo tempo, ela sentia uma conexão real, algo que ela não podia ignorar. Sofia sentiu uma insegurança súbita ao perceber que estava, talvez, mais envolvida emocionalmente do que Henrique. Ela não sabia como ele se sentia, e a última coisa que queria era se jogar em algo que ele não fosse capaz de retribuir. Será que ele está realmente se permitindo sentir isso? Ou está apenas se rendendo a um impulso momentâneo? Ela sabia que precisava se afastar um pouco, dar a ele o espaço que ele sempre teve, mas algo dentro dela dizia que não poderia simplesmente retroceder agora. O que havia entre eles não era apenas atração física, mas uma tensão emocional que parecia estar crescendo a cada momento. E essa tensão era impossível de ignorar. Henrique, por outro lado, se viu diante de um dilema profundo. Ele sempre acreditou que poderia controlar sua vida, suas emoções, mas Sofia estava colocando tudo isso em xeque. Ele estava começando a entender que talvez essa distância emocional que ele sempre manteve fosse a verdadeira prisão de sua vida. No fundo, ele sabia que não poderia mais continuar fugindo de seus sentimentos. Quando ela o tocou, algo dentro dele se quebrou. Mas ele ainda se questionava se estava pronto para se entregar. Ele sentia medo de ser vulnerável novamente, medo de se ferir, mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria isso mais do que qualquer coisa. Um momento de real transformação aconteceu quando, depois de um silêncio profundo, Henrique olhou para Sofia e disse: "Eu não sei o que fazer com tudo isso, mas não posso mais negar que você está mudando a minha vida." Ele estava sendo honesto, algo que nunca havia sido antes. Ele não tinha as respostas, não sabia o que o futuro reservava, mas estava finalmente se permitindo viver o momento, sem tentar controlar cada passo. Sofia, ouvindo aquelas palavras, sentiu um peso se aliviar em seu coração. Ela sabia que ele estava enfrentando seus próprios medos, e isso a fez sentir que talvez esse fosse o início de algo real e verdadeiro. O peso do que estava acontecendo começou a se acumular para os dois. Sofia estava no limite da sua paciência e desejo. Ela queria mais de Henrique, mas sabia que não poderia forçar nada. Ela havia dado seu toque, mas não poderia exigir que ele fosse mais do que aquilo. A verdade é que desde o início, ela sabia que ele estava lutando contra algo maior do que ambos podiam controlar. No entanto, sua paciência estava se esgotando. Ela não queria mais esperar. Não queria mais viver com a incerteza. Ou ele se entrega a isso, ou não haverá mais nada entre nós, pensou, enquanto observava o rosto de Henrique. Ainda tão fechado, foi então que Sofia tomou uma decisão. Ela iria colocar tudo em jogo, se entregaria de corpo e alma
a essa relação. Mas apenas se Henrique fosse capaz de se abrir para ela. Ela não queria mais se esconder atrás de sorrisos vazios ou conversas profissionais. Ela queria saber o que ele sentia. Ela se aproximou dele mais uma vez, sem hesitação, e disse com firmeza: "Eu não posso mais ficar nesse jogo, Henrique. Ou você se entrega de vez, ou isso acaba agora." Henrique ficou atônito com suas palavras. Ele sabia que a decisão estava em suas mãos. Ele podia tentar recuar, manter a distância, mas a verdade era que ele não queria mais fazer isso. Ele estava cansado de viver preso em suas próprias regras, cansado de fugir de seus sentimentos. O toque de Sofia havia sido o estopim para algo que ele não podia mais ignorar. Henrique respirou fundo e se aproximou dela. Ele colocou sua mão em sua nuca, puxando-a para perto de si sem pensar. "Eu te quero, Sofia. Eu quero parar de lutar contra isso", ele disse. Sua voz baixa e sincera. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava se permitindo. A tensão que os dois sentiam finalmente explodiu de uma maneira que ambos esperavam, mas que nunca pensaram que fosse acontecer dessa forma. O ambiente ao redor desapareceu quando Henrique e Sofia finalmente se entregaram àquilo que estava crescendo entre eles. O toque, os olhares e a confusão emocional deram lugar a uma união verdadeira, sem mais barreiras ou regras. Não havia mais espaço para o medo ou para as hesitações, era apenas o momento deles. Sofia, sentindo a intensidade do momento do Axu, se guiar pela confiança que, finalmente, Henrique depositava nela. Ela sabia que ele estava rompendo com tudo o que acreditava até então, e isso tornava tudo ainda mais forte. Henrique, por sua vez, sentiu uma libertação que nunca imaginou ser possível. Ele estava quebrando as regras, não apenas para ela, mas para si mesmo, deixando de lado todos os medos e as feridas do passado. Quando seus corpos finalmente se encontraram, foi como se todas as barreiras, todas as distâncias que ele havia imposto ao longo de sua vida, fossem destruídas. O que aconteceu em seguida não foi só físico, mas emocional. Henrique não estava mais preso ao controle. Ele estava finalmente se permitindo sentir e ser vulnerável. Sofia, com sua leveza e sua coragem, o guiou até aquele momento, até o ponto de total entrega. Eles estavam finalmente juntos, não apenas no corpo, mas nas emoções, no coração. E, pela primeira vez, Henrique soube que estava pronto para amar novamente. E que mais do que isso, ele queria viver aquele amor. Após um momento de entrega total, Henrique começou a perceber uma mudança profunda dentro de si. Ele nunca imaginou que poderia se render ao amor novamente, muito menos de forma tão intensa e genuína. Desde a infância, ele havia se protegido, criando uma muralha emocional que o mantinha distante de qualquer tipo de vínculo afetivo mais profundo. Mas com Sofia, tudo era diferente. A maneira como ela o olhava, como ela o tocava, como ela desafiava suas crenças, tudo isso estava quebrando as correntes que ele mesmo havia colocado em sua vida. A cada dia que passava, ele sentia mais segurança e paz. E pela primeira vez, sentia que podia ser ele mesmo, sem medo. Sofia, com sua leveza e sinceridade, parecia ser o antídoto perfeito para todos os anos de sofrimento e solidão que Henrique havia acumulado. Ela não só aceitou seu passado, como o respeitou, mas também mostrou que, apesar dos traumas, ele poderia encontrar algo genuíno. O amor que florescia entre eles não era só um escape, mas uma cura para as feridas que ele carregava. Ele agora sabia que, embora fosse difícil, se permitir viver o amor ao lado de Sofia era o melhor caminho para sua própria felicidade. Henrique nunca imaginou que, um dia, veria seu mundo tão bem estruturado ser completamente abalado por alguém. Mas ao olhar para Sofia, ele sentia algo que ele nunca teve em sua vida. A sensação de ser amado e, mais importante ainda, de ser aceito com todos os seus defeitos, inseguranças e imperfeições. Ele entendeu, finalmente, que o amor não era uma fraqueza, mas uma força capaz de transformar o que parecia inquebrável. Agora ele estava mais forte do que nunca, não porque tinha mais controle, mas porque, pela primeira vez, ele estava vivendo sem medo. Embora Sofia tenha sido a catalisadora da transformação de Henrique, ela também estava enfrentando suas próprias inseguranças. Ela sempre fora, independente, forte e autossuficiente. Mas com Henrique, as coisas eram diferentes. Ela sentia que estava se entregando completamente. E esse processo de se abrir para alguém exigia mais coragem do que ela imaginava, em alguns momentos. Ela questionava se estava fazendo a escolha certa. Será que ele realmente se importava com ela? Ou estava apenas preso a uma necessidade de cura emocional? Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo impacto que poderia ter na vida de Henrique. A relação entre eles, embora intensa, não era fácil. Havia desafios constantes, especialmente porque Henrique estava tão fechado no início, e Sofia não tinha certeza se ele seria capaz de se entregar completamente. No entanto, à medida que o relacionamento se desenvolvia,
Ela viu a mudança genuína nele. Sofia sabia que a vulnerabilidade que ele demonstrava, ao contrário do que ela temia, não era uma fraqueza, mas uma oportunidade de construir algo real. Ao ver Henrique se abrir para ela, ela também se abriu, mostrando-lhe sua própria humanidade, seus próprios medos e inseguranças. A conexão deles começou a ser construída com base na autenticidade mútua. Por mais que fosse difícil se entregar de coração, Sofia sabia que a honestidade era a chave. Ela confiava em Henrique, mas mais importante ainda, ela confiava em si mesma. Ela sabia que com ele, ela não estava apenas recebendo amor, mas também dando. Sua vulnerabilidade foi a força que fez essa relação florescer. E aos poucos ela entendeu que esse era o tipo de relacionamento que valia a pena lutar. O amor que florescia entre ela e Henrique não era perfeito, mas era real. E isso significava tudo. Henrique, depois de tantos anos de sofrimento, finalmente se permitiu sentir. Ele sabia que não poderia mais voltar atrás. O amor por Sofia o transformou. E ele sabia que não era mais o homem que entrou na vida dela semanas atrás. Ele se olhou no espelho e percebeu que a pessoa que ele via agora não era mais a versão distante e controladora de antes. Agora, ele era alguém capaz de viver plenamente, de se entregar ao amor e à vulnerabilidade. Ele estava decidido a não se esconder atrás de sua vida de trabalho ou de suas regras de controle. Ele iria seguir em frente, ao lado de Sofia, com coragem e determinação. O que Henrique havia temido por tanto tempo, o perder o controle e se apaixonar, agora se tornava sua maior força. Ele não precisava mais temer seus sentimentos, porque ele sabia que o amor, ao contrário do que ele acreditava, não era uma ameaça. Ele estava pronto para ser o homem que Sofia merecia. E mais importante ainda, ele estava pronto para ser o homem que ele mesmo merecia ser. A decisão de viver o amor ao lado de Sofia era mais do que um simples ato de rendição. Era uma afirmação de que ele não iria mais viver com medo, mas com a intensidade de quem se permite ser feliz. Sofia, por sua vez, sabia que, ao lado de Henrique, ela também não precisava mais se esconder. Ela havia dado ao homem que amava o espaço para crescer. E ele, com cada ato de vulnerabilidade, a fez sentir que ela também era digna desse amor. Eles haviam, juntos, se permitido dar esse passo em direção ao futuro. O que os unia agora era mais forte que qualquer obstáculo que pudesse aparecer no caminho. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, porque sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. À medida que a relação entre Henrique e Sofia se aprofundava, algo também mudava na Empreendimento Souza. A atmosfera da empresa começou a se transformar. Com a crescente confiança de Henrique em suas próprias emoções e decisões, ele passou a tomar atitudes mais audaciosas e inspiradoras. O impacto de sua mudança de postura foi sentido por todos no escritório. Ele, que sempre fora um líder rígido e implacável, agora parecia mais acessível, mais disposto a ouvir e entender os outros. Ele também começou a investir mais em seus funcionários, criando um ambiente onde a colaboração e a confiança mútua eram valorizadas. A influência de Sofia, mesmo sem ela perceber, foi fundamental nesse processo de mudança. Seu olhar humano e seu jeito de lidar com as situações com calma e empatia ajudaram Henrique a ver o mundo de uma maneira diferente. Ela não apenas o ajudava no trabalho, mas também o desafiava a ser uma versão mais autêntica e humana de si mesmo. Isso refletiu diretamente na maneira como ele gerenciava a empresa. Empreendimento Souza agora estava mais próspera, mais conectada com os valores humanos e, paradoxalmente, mais bem-sucedida. Henrique soubera, finalmente, que o verdadeiro sucesso vinha da harmonia entre o trabalho e os relacionamentos. E isso se aplicava tanto à empresa quanto à sua vida pessoal. A transformação interna de Henrique foi a chave para essa mudança no ambiente corporativo. Quando ele se permitiu ser mais vulnerável e aberto ao amor, o impacto foi além da sua vida pessoal. Seus funcionários sentiram que o líder que antes estava distante e inacessível, agora se importava mais profundamente com o bem-estar deles. O escritório parecia mais leve, a produtividade aumentava, e os desafios eram enfrentados com mais criatividade. Henrique estava, pela primeira vez em muitos anos, vivendo a verdadeira essência do que significava ser um líder. Inspirar através do exemplo, não do controle. Sofia também se sentiu mais em casa na empresa. Ao perceber a transformação de Henrique, ela se sentiu mais confiável e valorizada. Agora, ela tinha a chance de aplicar suas próprias ideias e métodos de trabalho de forma mais livre. Ela percebeu que, com a abertura de Henrique, ela também poderia crescer e fazer a diferença de forma mais autêntica. Ela estava criando raízes na empresa e sabia que havia algo mais profundo ali, algo que ela não imaginava no começo. A sua jornada ao lado de Henrique se tornava cada vez mais uma prova de que, no final das contas, a verdadeira mudança vem de dentro e que as relações humanas
são a chave para o sucesso. O tempo passou, e a vida de Henrique e Sofia ganhou novos contornos. Eles se tornaram mais do que um casal apaixonado. Tornaram-se parceiros de vida. A relação deles evoluiu de forma orgânica, sem pressa, sem expectativas irreais. Era uma parceria verdadeira, construída sobre respeito, vulnerabilidade e, acima de tudo, amor. Henrique sabia que havia encontrado em Sofia a mulher que não só o aceitava, mas que também o desafiava a ser a melhor versão de si mesmo. E Sofia, por sua vez, encontrou em Henrique um homem que, apesar de todas as suas inseguranças, estava disposto a se abrir e a confiar nela. Juntos, eram mais fortes, mais completos. Eles começaram a planejar o futuro, não mais com medo das incertezas, mas com a confiança de que, unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor deles, que começara de uma forma tumultuada, agora estava sendo construído com base em uma estabilidade emocional que ambos buscavam. Henrique, que uma vez acreditou que o controle era tudo o que ele precisava, agora entendia que a verdadeira força vinha da capacidade de se permitir ser vulnerável. E Sofia, que um dia temeu se entregar, agora sabia que se entregar ao amor não era uma fraqueza, mas uma das maiores forças que uma pessoa pode ter. O amor deles se refletiu em todas as áreas de suas vidas. Não era mais uma relação de dependência, mas de confiança mútua. Eles inspiravam aqueles ao seu redor, e a sua relação se tornou uma história de superação, transformação e entrega. Ambos estavam vivendo a vida com mais leveza, mais coragem e, principalmente, mais amor. A jornada deles juntos era apenas o começo de um capítulo ainda maior. Agora, mais do que nunca, Henrique e Sofia sabiam que estavam onde deveriam estar e que juntos poderiam construir um futuro brilhante. O grande momento chegou quando Henrique, com um sorriso tímido, mas cheio de sinceridade, se ajoelhou diante de Sofia. Ele segurava um pequeno caixa, contendo um anel que representava mais do que um simples compromisso. Era a prova de tudo o que ele havia superado, de tudo o que haviam conquistado juntos. Sofia, disse ele, a voz baixa e firme, você mudou minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível. E hoje eu quero me entregar a você completamente. Quero que você seja minha parceira para toda a vida. Sofia, com os olhos marejados, olhou para ele, sentindo a profundidade daquilo. Ela nunca imaginou que Henrique, o homem que uma vez parecia tão impenetrável, seria capaz de se entregar dessa forma. Mas ali, diante dela, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava se entregando ao amor que ambos haviam construído. Com um sorriso radiante, ela aceitou o pedido, sentindo que, finalmente, tudo fazia sentido. Eles haviam conquistado o amor, mas, mais importante ainda, haviam conquistado a confiança e a coragem de viver esse amor de forma verdadeira e sem reservas. O pedido de casamento foi o culminar de uma jornada de superação. Henrique e Sofia, depois de tanto tempo enfrentando suas próprias barreiras emocionais, finalmente estavam prontos para construir uma vida juntos. E, enquanto o futuro se desenhava diante deles, eles sabiam que qualquer desafio que surgisse seria mais fácil de enfrentar, porque agora estavam juntos, verdadeiramente juntos, com todas as vulnerabilidades e forças que isso implicava. Agora que você acompanhou a jornada de Henrique e Sofia, você se pergunta: e você, já viveu algo que te desafiou a mudar completamente sua forma de ver o amor e as relações? Comente abaixo se você já teve a chance de dar uma segunda chance ao amor ou de se permitir ser vulnerável depois de um grande trauma. Compartilhe suas histórias conosco, porque como vimos na jornada deles, às vezes o maior desafio é se permitir viver aquilo que você realmente merece. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, você vai encontrar mais histórias emocionantes sobre transformação, amor e superação. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história inspiradora, compartilhe com eles. Quem sabe essa história pode ser o empurrãozinho que alguém precisa para se abrir para o amor e começar uma nova fase na vida. E lembre-se, o amor pode ser desafiador, mas também pode ser a maior força de transformação. Então, continue nos acompanhando para mais histórias que mostram como um simples gesto pode mudar tudo. Até a próxima!